Gente, bom dia. Hoje a gente vai dar início a mais uma aula, né, de geografia. Vocês lembram que na aula passada eu passei um conteúdo no grupo, né, um PDF, já que vocês não têm livro, certo? E a gente também fez uma aula por videoconferência, né, porque eu achei melhor, já que era um conteúdo que eu queria explicar. Vocês lembram que a gente falou sobre o processo de industrialização no Brasil? Ou seja, como iniciou o processo aqui no Brasil, né? Quando chegaram as primeiras indústrias, que fatores favoreceram a chegada dessas indústrias, né? O investimento em indústrias aqui no nosso país, certo? Por que nosso país é considerado um país de industrialização tardia? Nós vimos todos esses fatores relacionados à industrialização no nosso país. E aí, hoje nós vamos iniciar nesse vídeo com a correção da atividade que foi passada na aula anterior e também com a outra parte do conteúdo que está relacionado. O nosso objetivo hoje, né, na aula passada, foi entender um pouco sobre o processo de industrialização aqui no nosso país, aqui no Brasil. E hoje, nosso objetivo é entender a questão da concentração e desconcentração industrial no nosso país. Ou seja, né, por que em alguns locais tem mais indústrias do que outros, né, em algumas regiões, que fatores favoreceram isso, e também o processo de desconcentração, ou seja, onde a gente está percebendo que atualmente as indústrias estão deixando de se localizar em alguns locais que antes elas sempre se instalavam para se instalar em outros, né? Por que está havendo essa mudança, tá certo? Então, nosso objetivo hoje é esse, estudar um pouquinho sobre a concentração e desconcentração industrial no nosso país. E aí, para início, nós vamos iniciar aqui com nossa correção da atividade. Foram duas questões que, inclusive, tinham no livro de vocês, mas só que como você não tem livro, eu coloquei as questões lá, né, no grupo. E a primeira questão, ela pedia para você fazer uma relação, né? Deixa eu olhar aqui no livro para eu lembrar. Pedia para você fazer uma relação entre a cafeicultura, a Primeira Guerra Mundial e a industrialização no Brasil. Qual é a relação entre essas três coisas? A cafeicultura, né, que é a produção do café, a Primeira Guerra Mundial e a industrialização no Brasil. Qual é a relação que tem entre essas três coisas aqui? Certo? Alguns alunos fizeram direitinho, realmente colocaram bem direitinho lá, alguns ficaram em muitas dúvidas, tá bom? Então a gente vai retomar com essa correção. Qual é a relação? Primeiro, o Brasil, a nossa principal economia sempre foi e ainda é muito forte, né? Era a questão do café, certo? Depois que a gente foi colonizado pelos portugueses, né? Que a gente, antes, no início, quando eles chegaram, os portugueses chegaram, o que eles faziam aqui na nossa terra? Primeiro exploraram nosso pau-brasil. Depois, começaram com a produção da cana-de-açúcar, certo? Para fazer a açúcar. E logo depois, iniciaram com a cafeicultura. A cafeicultura é a produção de café, certo? As fazendas de café. Então, a nossa principal economia era o café. A gente exportava, né? A gente vendia muito café para outros países, certo? Então, o nosso investimento, a nossa base econômica foi justamente com café. Só que o que aconteceu? E detalhe, e é assim, quando a gente precisava de algum tipo de produto industrializado, né, algum tipo de coisa, como a gente não tinha indústrias assim ainda, né, geralmente era alguma indústriazinha que a gente tinha aqui, era mais indústrias mais simples, né, algumas olarias, produção de telha, tijolo, ou alguma produção de tecido mais simples, certo? Não era muita coisa. E assim, só que o que acontece? Com a nossa grande produção de café, a gente exportava muito para fora, no caso, né, tudo mais, e a gente comprava produtos de fora, industrializados. Só que o que aconteceu? Primeiro veio a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial envolveu vários países europeus. O que acontece? Esses países europeus, eles compravam o nosso café, certo? E também, ao mesmo tempo, alguns né, países, e ao mesmo tempo a gente comprava muito produto industrializado deles, certo? A gente comprava, às vezes, alguns alimentos geralmente eram produzidos aqui mesmo, mas geralmente quando a gente queria um produto mais, né, mais diversificado, esse tipo de coisa, era vindo de fora. O que aconteceu? Com a Primeira Guerra Mundial, os países que estavam envolvidos nessa guerra, os países europeus, eles deixaram um pouco de lado as suas exportações, né, as suas vendas, deixou um pouco de lado e se preocupou muito com a questão da guerra, certo? Então, isso fez com que aqui no Brasil a gente precisava sempre de produtos. Então, o que a gente fez? Então, a gente teve, então, que começar a industrializar aqui mesmo, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial, e não somente ela, a Segunda também, né? Porque a pergunta era mais sobre a Primeira. Mas tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, a gente
ela favoreceu o surgimento de indústria aqui no país. Por quê? Porque ao mesmo tempo que, né, que elas se preocuparam mais com a questão da guerra, certo? Eles deixaram um pouco de exportar produtos, então a gente teve que industrializar aqui mesmo. É até conhecido como substituição de importações, ou seja, a gente deixou de importar, né, deixou de comprar para poder produzir aqui mesmo. Sim, o que teve a ver, né? A cafeicultura, a Primeira Guerra e a industrialização do Brasil. Como eu disse para vocês, a nossa principal economia era o café. Só desenvolvia principalmente isso. A Primeira Guerra, então, a gente teve então que começar a produzir aqui mesmo, já que eles ficavam mais preocupados com a guerra. E em 1929 ocorreu uma grande crise econômica nos Estados Unidos, certo? E o que essa crise teve a ver com o Brasil? Os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café. A gente exportava mais café para eles. Se eles entraram em crise, automaticamente o Brasil também entra, certo? Porque então eles deixaram de comprar o nosso café. O que aconteceu então? Os grandes fazendeiros, os grandes donos, né, que tinham lucrado muito com o café, então fizeram o quê? Começaram a investir em indústrias, certo? Então essa é a relação: cafeicultura, Primeira Guerra Mundial e industrialização. Com a cafeicultura, o dinheiro que foi lucrado com ela foi investido nas indústrias, certo? Na Primeira Guerra Mundial houve a questão da substituição de importações. A gente deixou de importar e começou a produzir aqui mesmo. E aí surgiram, né, muitas indústrias, tá bom? Essa era a primeira questão. A segunda, ela falava assim: explique por que o Brasil é considerado um país de industrialização tardia ou retardatária, né? Primeiro, vocês lembram que eu falei também na aula passada que o Brasil ele só se industrializou cerca de um século, né, 100 anos depois da Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, certo? Por isso, então, nós somos país de industrialização tardia. Enquanto alguns países europeus já estavam industrializados há muito tempo, o Brasil ainda era um país altamente agrário, ou seja, sua economia era praticamente somente voltada para a questão agrária, para o campo, né, para a agricultura ou para a criação de animais, esse tipo de coisa, tá bom? Então, por isso, nós somos considerados um país de industrialização tardia. Pronto. E hoje, na nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o processo de concentração e desconcentração industrial. Ou seja, vocês já viram que o Brasil ele teve, né, um processo muito demorado do processo de industrialização aqui no país. Primeiro porque antes, né, quando a gente era colonizado por Portugal, eles não aceitavam as nossas indústrias, queriam que a gente comprasse deles. Segundo, porque a gente era um país altamente agrário. O que aconteceu? Então, hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o processo de concentração. Por que que em algumas regiões tem mais indústrias do que outras, né? O que foi que favoreceu isso? Primeiro, gente, ó, a cafeicultura, quando ela foi desenvolvida aqui no nosso país, primeiro precisava de mão de obra, não é? Muitas pessoas trabalhando. Na época, a maioria das pessoas que trabalhavam na cafeicultura eram imigrantes, pessoas que vinham de fora, que vinham de outros países, certo? Segundo, para a produção do café, você precisava também de uma infraestrutura. Na época foi construída em São Paulo, em Rio de Janeiro, algumas ferrovias, que são as ferrovias. As vias onde passavam os trens, né, onde iam levar o café até os portos. O que são os portos? Os locais onde ficam os navios. Porque naquela época o meio de transporte principal utilizado para exportação eram os navios, né, para levar para outros países, para exportar o café para outros países. Então imagine aí, São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os principais locais onde tinha, né, a produção de café, certo? De certo modo já tinha uma infraestrutura, não tinha? Foi construído as ferrovias, foi construído os portos e ainda tinha mão de obra, né, abundante, mão de obra suficiente para trabalhar nessa cafeicultura, certo? O que isso teve a ver com o surgimento de mais indústrias nesses locais? Tudo a ver. Imagine aí, toda indústria, para ela se localizar em determinados locais, ela precisa de uma infraestrutura. Uma indústria não vai querer se localizar em um local, se instalar em um local onde não tem a estrada boa, onde não tem a ferrovia, onde não tem um aeroporto próximo, onde não tem um porto. Por quê? Porque isso vai, vamos dizer, dificultar o trabalho das indústrias. Elas querem lucrar, elas não querem perder. Imagine aí, uma indústria, né, de calçado, vamos dizer, começa a se instalar no meio do mato, um local onde não tem estrada próxima, onde não tem meio de transporte mais fácil, onde não tem meio de comunicação, né, onde não tem via elétrica, né, rede elétrica, certo? Como é que essas indústrias vão funcionar? Como é que esses produtos que foram fabricados vão ser levados para os locais, certo? Então é claro que as indústrias elas precisam de ter uma infraestrutura. Aí o que acontece?
Por isso foi que a região hoje, atualmente, né, ainda é a região mais concentrada, onde tem mais indústrias, certo, no país, é a região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque como a cafeicultura surgiu lá, principalmente, era mais desenvolvida lá já tinha uma infraestrutura. Então, as primeiras indústrias que surgiram só se instalavam lá. Primeiro, porque já tinha mão de obra, certo? Pessoas que querem trabalhar. Segundo, que tinha a questão mesmo de pessoas para comprar, certo? Os consumidores. Tinha a rede elétrica, já tinha as ferrovias, já tinha estradas melhores. Então, facilitava todo o trabalho das indústrias, tá bom? Então, por isso, as primeiras indústrias se localizaram lá, em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, certo? Nessa região. Então, a região sudeste é a região mais concentrada, né, de indústria, ou seja, onde tem mais indústria. Quando a gente fala concentração, porque tem muitas indústrias, tá bom? Aí, o que acontece? Só que, atualmente, a gente percebe-se uma desconcentração. Como assim? Durante muito tempo, né, desde quando surgiram as primeiras indústrias, sempre as indústrias se localizavam principalmente nessa região sudeste, principalmente. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, isso ia gerar problemas. Porque imagine aí, só surgindo indústrias, certo? De certo modo, ao mesmo tempo que chega as indústrias em determinado local, vai aumentando também o número de pessoas nas cidades, porque querem trabalhar nesses setores, né, nesses locais, e acabam indo para lá também, tá bom? Aí o que acontece? Chegando lá, um grande número de pessoas muitas vezes não consegue emprego, né? Não tem para todo mundo. Segundo, tem a questão das moradias em locais geralmente precários, né? Vai crescendo, o trânsito começa a ficar enorme, certos congestionamentos. Então, são fatores que muitas vezes começaram a preocupar os donos de algumas indústrias. Aí, o que acontece? Então, muitas indústrias hoje, né? Não é que São Paulo e Rio de Janeiro perderam um posto de locais mais industrializados, não. Ainda continuam sendo, né, estados que têm o maior número de indústrias. A região sudeste ainda continua sendo a região com maior concentração industrial do país. Só que, atualmente, percebe-se um processo de desconcentração, ou seja, indústrias que estão deixando de se localizar nessa região, na região sudeste, para se localizar em outras. Ou não, que seja na mesma região, mas que seja geralmente em estados diferentes, tá bom? Então, a gente percebe já hoje uma desconcentração, um processo de desconcentração. Eu vou depois colocar um mapinha aqui para vocês verem, né, como é o número de indústrias que tem no país, em cada região, para vocês observarem, tá bom? Então, assim, o que é que vocês acham, que fatores estão relacionados a isso? Por que hoje algumas indústrias procuram se instalar em outros estados, em outra região? Por diversos fatores. Eu vou explicar a vocês aqui agora. Primeiro, né, o que a gente falou? As indústrias, elas precisam de uma boa infraestrutura, certo? De se locomover mais fácil e tudo mais. Imagine aí, se tem um monte de indústrias juntas, né, próximas umas das outras, se o número de pessoas cresceu naquela cidade, automaticamente o trânsito, né, os congestionamentos são maiores. Então as indústrias vão perder muito tempo para poder levar uma mercadoria para chegar em outra cidade, para levar para algum porto mais próximo, né, vão perder muito tempo, porque elas não querem isso, elas querem, né, em menos tempo. Então um dos fatores que está relacionado ao processo de desconcentração industrial, certo? O processo de indústria querendo se instalar em outros locais, é a questão dos custos, certo? Esse custo está relacionado tanto a esses congestionamentos, que vão perder muito tempo, né, ali e tudo mais, como também a falta de alguma infraestrutura que vai facilitar, uma estrada melhor, um aeroporto mais próximo, esse tipo de coisa. Então, os custos de produção são um dos fatores que vai estar relacionado a esse processo de desconcentração industrial. Outro fator, gente, os incentivos ou guerras fiscais. Vou até colocar o nome para você não esquecer. Guerras fiscais. O que é isso? No decorrer do tempo, é claro que todo prefeito, todo governador, geralmente ele quer fazer o quê? Ele quer investir no seu estado ou sua cidade, ele quer gerar renda, emprego para as pessoas, para a população que vive naquela cidade, não é? Aí o que acontece? Muitas das vezes, eles fazem tipo uma disputa, uma briga, uma guerra mesmo, para poder atrair indústria para o seu estado ou para a sua cidade. Vamos imaginar aqui, o próprio aeroporto do nosso município. Você sabe que o aeroporto aqui, que é conhecido como aeroporto de Jericoacoara, né? Está localizado no Cajueirinho, mas é chamado de Jericoacoara. Houve uma guerra fiscal.
houve, né, representantes, né, prefeitos das cidades vizinhas, das cidades vizinhas, que lutaram, né, para conseguir trazer, não somente a cidade vizinha, né, em vários estados também, para poder conseguir trazer um aeroporto. Por quê? Porque a gente sabe que gera renda, né, vai gerar emprego para a população, vai gerar mais estados, vai gerar várias coisas. O que acontece? Então, eles acabam, um fala, por exemplo, vamos imaginar aqui, quem vai ganhar? Quem deu mais incentivos, quem deu mais atrações. Imaginem aí, pode instalar um aeroporto aqui na minha cidade, que o terreno eu vou doar para vocês, tá certo? Vocês podem ir lá. Lá vai ter infraestrutura, vai ter rede elétrica, vai ter meio de comunicação, vai ter pessoas para trabalhar e tudo mais. Então, há um incentivo, tá bom? Então, por isso que muitas vezes isso também acontece com as indústrias. Os prefeitos das cidades querem gerar mais renda para sua cidade, aí muitas vezes o que elas fazem? Dão incentivos fiscais, né? Doando terrenos que têm uma boa infraestrutura, colocam muitas vezes impostos mais baixos, tá certo? Sem contar em outros fatores que estão relacionados, a mão de obra mesmo também, a abundância, né? Então, tudo isso são fatores que estão relacionados às guerras fiscais, ou seja, eles brigam para poder conseguir trazer uma indústria para a sua cidade, tá certo? Então, esse também é um dos fatores relacionados à desconcentração industrial. As indústrias querem lucrar, então elas vão querer ter menos gastos, né? Vão querer gastar menos aí com parte burocrática, esse tipo de coisa, tá certo? Então, assim, outra coisa também que aconteceu, durante os anos, né, que se passaram, desde 1960 por aí, no Brasil, os governantes, né, os presidentes do nosso país, geralmente, eles queriam também desenvolver outras regiões. Ou seja, até então, antes a região norte, a região nordeste, né, a região centro-oeste não era tão ocupada, não era tão desenvolvida, né? Aí o que acontece? Eles começaram a investir em infraestrutura nesses locais, construindo estrada, construindo portos, aeroportos, colocando rede de saneamento básico, colocando diversas outras coisas, para quê? Para ver se aquilo ali poderia atrair indústrias também para aqueles locais, para ver se desenvolvia um pouco mais aqueles locais, tá certo? Então, assim, são esses três fatores principalmente que estão relacionados à questão da desconcentração industrial. Ou seja, por que que algumas indústrias hoje estão deixando de se instalar na região sudeste para se instalar também em outras, tá bom? Mas aí eu vou colocar também uma imagenzinha aqui no final, tipo resumindo, né, esses três fatores responsáveis, tá certo? Então, assim, quem tiver dúvida ainda, né, pode me perguntar no privado, tá bom? Vocês não têm um livro, mas com base nesse vídeo vocês vão responder a 2 questões, tá bom? Eu vou deixar aqui quais são as questões e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá certo? Até a próxima aula. Podem também pesquisar mais na internet sobre o assunto, processo de concentração e desconcentração industrial, tá certo? Beijo e até a próxima aula. E até às 5 horas da tarde para que vocês me enviem essa atividade, tá bom? Gente, nessa figura vocês podem observar, né, a figura 2. Brasil e empresas industriais, em 2016. A gente observa, quanto maior, né, esses círculos vermelhos aí, maior é o número de indústrias em cada local. Então, observe aí onde tem esses maiores círculos, geralmente são na região sudeste. E principalmente nesses 2 estados aí, né? No caso, nós percebemos São Paulo como maior, certo? Aí também está mostrando Minas Gerais, né? E Rio de Janeiro, certo? Então, assim, a gente percebe que o maior número de indústrias geralmente estão localizadas na região sudeste. Tá certo? E isso é devido aos fatores que eu falei para vocês, porque desde o início a região sudeste era onde tinha a maior infraestrutura, onde tinha um mercado consumidor, onde tinha mão de obra para trabalhar suficiente, né? Então, à medida que, né, foram surgindo indústrias que foram instaladas nesses locais justamente porque já tinha essa infraestrutura instalada. Mas no decorrer da nossa aula que eu expliquei a vocês, hoje em dia está ocorrendo o processo de desconcentração, ou seja, indústrias estão procurando se localizar, se instalar em outras regiões também. É claro que a região sudeste ainda continua sendo a mais industrializada, mas a gente percebe maior número por conta, né, de alguns fatores que eu expliquei. A questão dos custos, né, de produção, elas estão tendo muitos custos em relação aos congestionamentos do trânsito. Geralmente, como tem a mão de obra, né, maior e tem mais empresas, tem a concorrência, os salários também vão ser mais altos, então as indústrias vão querer se instalar nesses locais, elas querem lucrar mais, né, ter menos gastos, então acaba que elas vão para outros locais, tá bom? Então, eu espero que vocês observem direitinho.